Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, você que acompanha a programação da Rádio Unaerp. Hoje falaremos de basquete aqui no Unaerp Entrevista. Bom, você já deve ter ouvido falar da palavra draft, o grande evento de escolha dos novos jogadores da NBA, que ainda gera algumas dúvidas e hoje tentaremos responder algumas delas. Para isso, hoje eu conto com a presença do grande jornalista e relacionalista Rodrigo Lazzarini. Boa noite, Rodrigo, tudo certo? Boa noite, Arnaldo. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo é editor-chefe do Time Out Brasil, é isso, Rodrigo? Corretamente. Isso é um site super bacana, um site nacional especializado em basquete americano que conta com quase 5 mil curtidas no Facebook. Já 10 mil seguidores no Twitter. 10 mil seguidores no Twitter. É um portal famoso na internet. Graças a Deus. Bom, seja bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, vamos lá então. Pra gente começar, eu queria que você me explicasse como funciona o processo de seleção no draft. Vamos começar na história, né, um pouquinho, Arnaldo. Sim. Tem toda a parte da cultura norte-americana por trás do draft, né? Que é a seleção, como você bem explicou, a seleção desses calouros, né? Jogadores de 18 a 21 anos, saindo diretamente do college, né? Que é o basquete universitário norte-americano, ou da Europa, ou do Brasil, de qualquer lugar do mundo, fora dos Estados Unidos. Então, nada mais é do que o processo de seleção desses jovens garotos a entrar na NBA, né? Que é a Liga Profissional de Basquete Norte-Americana. Sim. E os times que foram, que estão no ranking final, os times que tiveram a pior campanha têm a primeira escolha, né? Corretamente. Existe uma loteria, na verdade. Mudou esse ano, mudou a regra faz 3, 5 dias atrás, que agora os 3 piores, eles fazem um sorteio, né? Os 14 que não vão para os playoffs, porque nos playoffs são 16 times, né? 8 de cada conferência da NBA. Os 14 que não vão, entram num pote de sorteio, só que os 3 piores terão a mesma porcentagem de chance. Então, os 3 piores aí podem ser a primeira escolha do ano que vem. Poxa, que legal. Bom, um processo um pouco diferente principalmente da NFL e tal. Sim. Acho legal, acho legal fazer um teste. Bom, Lázaro, quando a gente fala de draft, assim, é impossível não citar a classe de 84, que foi o ano que contou com as seleções de Michael Jordan, Elijah Wan, Charles Barkley, Stockton. Vocês consideram esse o melhor draft? O melhor draft da história? E esse é um dos melhores, assim, a gente pode considerar, vamos supor, por ser o melhor por conta do Michael Jordan, né? Hoje a gente pessoas discutem sobre o Michael Jordan e LeBron James, o LeBron vai passar em números, tem o Kobe também, que tem alguns números, mas a gente vê assim, não vai existir um outro jogador como o Michael Jordan, né? Eu acredito que essa classe seja a melhor, mas ela fica equiparada com a de 2003. Que foi quando entrou Carmelo Anthony, Dwayne Wade, LeBron James. Então, pra mim é a melhor. Sim, é uma discussão. A gente ficaria horas aqui discutindo. Com eu certeza. Acredito nisso. Como você falou, o LeBron pode passar em números, mas acho que em jogo dificilmente alguém chega no 23 do Bulls, né? Sim, é complicado. Bom, Lázaro, tipo assim, nem sempre a primeira escolha do draft se torna um grande jogador no profissional. A gente vê inúmeros casos aí dos caras que prometeram muito e acabaram entregando pouco na liga. Você lembra alguns nomes que foram os primeiros selecionados e não viraram tanto no profissional? Tenho 3 nomes, assim, que são sempre muito falados, que jogaram no college muito bem, destruíram, chegaram com um hype que a gente fala, né, que é aquela esperança do cara ser um novo Michael Jordan, ser um novo LeBron James, e nada, né? Eu posso colocar em terceiro Kwame Brown, em 2001, pelo Washington Wizards. Depois foi jogar no Lakers. Quando o Lakers foi campeão, ele estava naquele elenco com o Kobe Bryant, com o Shaquille O'Neal. Não sei se você lembra, número 54, morenão, pivô. Kwame Brown. Na segunda, eu coloco Greg Oden, que jogou no Portland Trail Blazers em 2007. Foi a primeira escolha do draft em 2007. Aquele time do Portland contava com Brandon Roy, que hoje já é até treinador, já aposentou por causa de lesão. Ele também tinha tudo pra jogar, né? O Greg Oden jogou em Ohio State, que é uma das universidades mais famosas do basquete universitário. Sim. E a mais recente, assim, que pra mim foi o maior fracasso de todas, foi o Anthony Bennett, em 2013, pelo Cleveland Cavaliers. Então, assim, o Anthony foi o número 1, ele jogava em Las Vegas, na Universidade de Las Vegas, é um canadense, jogou na seleção do Canadá, então tinha todo um hype, ele era bom no college. Sim. Só que ele não conseguiu transformar o jogo
pro jogo da NBA. A gente conversa muito, né, entre alguns jornalistas assim, como é essa transição, como o jogador vai conseguir sair do college e ir pra NBA. O que aconteceu com o Anthony Bennett, claramente, foi... Ele queria chutar de 3, queria arremessar a bola de 3. Que foi quando estava começando a transição, quando a NBA começa a abrir aquele stretch 4, que a gente fala que é o pivô abre para arremessar. Sim. O Anthony Bennett forçava algumas bolas, não conseguiu. Teve péssimos números no Cleveland, né? O Cleveland acabou dispensando ele. Ele foi jogar na Europa e agora ele estava voltando para a NBA, né? Então vamos ver se ele vai conseguir voltar a ter uma boa forma, que também na Europa foi um desastre. Então, para o jogador não encerrar a carreira, né? Acredito que ele volta e aí vai jogar uma D-League, vai fazer algumas coisas para melhorar os números dele, porque não tem como. Pelo menos para aposentar de forma um pouco mais... Porque assim, boleto eles não tem problema para pagar, né? um salário que você ganha da NBA, você não tem mais problema para pagar boleto. Sim. Mas assim, eu acho que ele diz que é um jogador de basquete que não joga e fica frustrado, né? Então... Sim, com certeza. Ele é um dos maiores, assim, e mais recente que aconteceu isso. Sim. Ô Lázaro, tipo assim, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade que um jogador vindo do college pode encontrar no profissional? A parte física é uma das maiores, né? Sim. A gente sabe que os jogadores malham bastante, e no college também, eles vêm malhando desde sempre, mas não tem aquele preparo, não tem, não se desenvolve, né? São jogadores novos, tem a parte da idade. E o que é mais difícil é a questão de minutagem, né? O Fábio Balaciano do UOL até fez uma entrevista com o Marcelinho Huertas. Marcelinho Huertas é armador da seleção brasileira. E o Huertas falou que teve problemas no Lakers por conta das minutagens. Então existe na NBA jogadores para cada posição. Você não vai simplesmente entrar num time e jogar 35 minutos igual você jogava no college. E muitos desses jogadores atropelam esse processo. E eles não conseguem se adaptar. Então um cara que estava acostumado a jogar 30, 35 minutos no college vai jogar 15 na NBA, 12. O jogo da NBA é muito mais rápido, o jogo da NBA, a transição é totalmente diferente do college, e ele não consegue ter a percepção de esperar a sua vez. Então muitos acabam se frustrando, querendo mudar de time, ou vão para a Europa. Eu acho que esse é um dos maiores problemas hoje dos jogadores, que eles já saem do college achando que são estrelas, né? A gente viu um escândalo que aconteceu agora do college principalmente. Então os jogadores já estão assim, cara, eu já sou um super estrela, sabe? Eu tenho que ter o meu minuto em quadra. E não é assim, a gente sabe que na NBA, né, por trás de todo o esporte existe um business, então existe a parte do contrato, existe a parte dos agentes, e aí a gente transforma no futebol. O futebol aqui a gente sabe também que existe muito disso, do cara chegar e falar, põe meu jogador que aí eu te dou um por fora, né? Sim, sim, que acaba sendo um negócio, né? Com certeza. Tá certo. Nazarini, no draft desse ano, o Philadelphia 76ers teve a primeira escolha e selecionou Markelle Fultz. Markelle Fultz. O que você pode dizer sobre esse jogador? Que a gente pode ficar de olho aí nessa temporada? Bom, o Markelle Fultz jogou na Universidade de Washington, né? Foi até uma escolha que a gente já esperava por conta dos parentescos que ele tinha, da amizade que ele tinha com a parte da comissão técnica de lá. Teve números brilhantes, é um jogador super atlético, né? Era completo. Por mais que o Washington não brigava por nada, foi o caso do Ben Simmons em 2016. Ben Simmons foi para a Universidade de LSU, né, que é Louisiana State, jogou sozinho, fez mais de 20 pontos, pegava 10 rebotes, dava 5 assistências. Isso no college chama atenção, né? No college são 2 tempos de 20 minutos. Então você impressiona com um jogador desse calibre. E o Markelle Fultz foi a mesma história, né? Jogou sozinho, o Washington tinha também média de 20 pontos, quase 10 assistências. E assim, mas ele é um jogador completo, né? Um jogador que já está preparado. Eu tô interessado para ver como que esse Philadelphia vai jogar com ele e o Ben Simmons. Eu não sei quem vai levar a bola, porque o Markelle Fultz dá para jogar de 2, né? Sem a bola na mão. E ele consegue finalizar bem em transição. O que ele precisa melhorar um pouco é o arremesso dele, que o arremesso dele não é tão consistente, né? Mas assim, com pessoas ao lado dele, como por exemplo o Embiid, que finaliza muito bem próximo ao aro, eu acho que o Philadelphia vai até brigar por um playoff ali, né? Tentar ali uma 8ª vaga no lado leste. Sim. Mas o Markelle, assim, dele, o Jason Tatum, que foi o número 2 pelo Boston, tem o Josh Jackson, que foi o número 4, que tá no Phoenix hoje. São caras que eu acredito que vão brigar por ser o calouro do ano da NBA esse ano. Não, tá certo. Nazarini, qual equipe você considera que fez as melhores escolhas nesse ano? No draft, você fala? Sacramento Kings. Acho que o draft dele foi O draft do Vlad Divac, que é o general manager, né,
do Sacramento Kings, que jogou lá há muito tempo, quando tinha aquele timaço. O Sacramento era gostoso de ver, né? Que tinha o Peja Stojakovic, Mike Bibby armando, começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90. Ele conseguiu transformar toda a tradição dele, conseguiu trazer a cultura dele pro time do Sacramento, né? O Sacramento fez ótimas escolhas, trouxe o armador de Kentucky, Darren Fox, que vai dar uma velocidade muito bem. É um time jovem, o time do Sacramento é jovem, perdeu o DeMarcus Cousins pro Pelicans, mas assim, conseguiu construir em volta, né? Trouxe o Frank Mason, foi um jogador que não foi draftado, jogou a Liga de Verão pelo Sacramento, e o Vlad Divac quis ele. O Frank Mason ganhou prêmio de melhor jogador do college na temporada passada, então é um cara inteligente, que consegue ver muito bem a quadra, e eu tava até hoje escrevendo pro Lance sobre isso. Eu acredito que o Sacramento é o melhor time do draft. Não sabemos como, aí foi a questão que você me pergunta, como eles vão conseguir traduzir esse jogo do college pra NBA, é uma incógnita que a gente tá apostando aí. Então, ok, então a gente pode assistir bastante o Sacramento e ver como é que eles vão se firmar na NBA. Com certeza. Mas Aline, assim, a gente teve o draft que foi muito bom para alguns times, teve aí algumas trocas de jogadores, o Kyrie Irving foi pro Boston, enfim, o Carmelo foi pro Thunder. Nessa gama, nesse cenário todo, qual time você acha que é o favorito pra temporada? Pra temporada? Cavs? Então, cara, eu vou te falar um negócio. Eu coloco Cavs e Boston na final do leste. Isso não tenho dúvidas, né? O Cleveland trouxe também do Dwayne Wade, com a troca do Irving com o Isaiah Thomas. Ontem até saiu uma notícia que o Tryon Lue, que é o técnico do Cavs, vai estudar um jeito do Cavs jogar, colocando o Kevin Love de 5, né, o pivô de força, porque ele sabe que o Kevin Love tem um bom arremesso. Então ficaria um time com Isaiah Thomas armando, Dwayne Wade de ala armador, o próprio LeBron James, o Tristan Thompson e o Kevin Love, né? Então, ou Kevin Love de 4, Tristan Thompson de 5. Vamos ver como que vai o Cavs traduzir esse jogo. Mas o Boston também trouxe também o Gordon Hayward do Utah Jazz. Eu coloco os dois na final do leste. E a final do oeste, cara, vai ser uma briga de foice ali entre Oklahoma, entre Houston, que trouxe o Chris Paul junto com o James Harden. E assim, o Warriors já tá na final. Isso eu não discuto. O Warriors, com a adesão do Kevin Durant na temporada passada, fica um time espetacular. Mas eu coloco na briga Houston, eu coloco na briga o Oklahoma City Thunder. O Clippers, né, trouxe o Milos Teodosic, que já fez um belíssimo jogo na pré-temporada. O Blake Griffin voltou a uma ótima forma. Vamos ver como que tá essa ousadia desse lado leste. Mas não vou ficar em cima do muro da sua pergunta. Afinal, pra mim, vai ser Boston e Golden State, e o Warriors leva de novo esse ano. Pô, interessante, o Celtics de novo na final vai ser. Isso, figurando aí entre os melhores. Eu acho um time que merece muito depois de um longo período longe dos playoffs, assim, longe das finais. A última final do Boston foi em 2009 e 2010 contra o Lakers, que tinha, né, Kobe Bryant no time, só isso. Tá certo. Mas, Aline, muito obrigado pela presença, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito pelas explicações aí nesse bate-papo, a gente foi muito produtivo aí. Muito obrigado, Lazzarini. Imagina, estou ansioso para ver sua entrevista com o Anthony Curti, meu querido Anthony Curti. Excelente, tá? Eu vou ter o Bulgarelli também na sexta-feira, cara super simpático. Sim, demais. Muito obrigado, Arnaldo. Certo, Lazzarini. Bom, para conferir essa entrevista na íntegra, você acessa o blog Kickoff BR lá no site de jornalismo da UNAERP. Lá você encontra essa e algumas outras entrevistas, tanto áudio quanto vídeo. Tá certo? A UNAERP Entrevista vai ficando por aqui. Siga agora com a nossa programação normal. Você ouve Rádio UNAERP.